Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro nesta quinta-feira, 9 de outubro, dia do açougueiro, para celebrar o açougueiro. Eu, quando era menino, um dos meus encargos familiares era ir ao açougue no fim do dia com um prato para comprar carne fresca, recém-abatida. E certos dias eu ia lá no abatedouro para ver, lá em Estrela. Bom, hoje eu imagino, né, que a maior venda dos açougues é da picanha, né? Porque venceu o candidato que prometia picanha para todo mundo. Lembre-se de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Bom, ontem à noite, na hora que eu estava gravando, estavam decidindo lá, mas não tinha ainda resultado. A tentativa do governo de tirar dos pagadores de impostos mais 17 bilhões de reais, além de toda a opressão que sofrem pagando imposto, né? Eu vejo aqui, a cervejinha paga mais da metade do preço da cerveja é imposto. O sujeito que conseguiu comprar um carro de 100 mil reais, quase metade é imposto. Tudo poderia ser mais barato se tivesse menos imposto. Mas, enfim, 251 representantes do povo preferiram ser fiéis, leais aos seus mandantes, como bons mandatários, e derrubaram a medida provisória. Estava no último prazo e surgiu um requerimento do Kim Kataguiri para não apreciar naquela noite e foi aprovado. 251 deputados não permitiram que o governo governasse tirando ainda mais imposto da gente. Fica fácil governar assim, né? Se o dinheiro está rolando, traz mais dinheiro, arrecada mais dinheiro. Vai lá, cobrador de impostos, traga mais dinheiro que estou precisando aqui na corte. Parece mundo medieval, né? Mas houve 193 deputados que preferiram ficar contra os seus eleitores. Todos pagadores de impostos, queriam cobrar ainda mais dos seus eleitores. 193 deputados. Ficaram ao lado do cobrador de impostos, que sempre é um vilão, né? Sinto muito, está lá na Bíblia também, cobrador de impostos, em toda parte, em todas as histórias, né? Como se já não bastasse essa carga fiscal imensa que temos. Bom, e o assunto de hoje é o Hamas, o líder do Hamas declarando que aceita a paz, que vai entregar os 20 reféns que ainda lá estão. Foram 152 sequestrados, 1.200 mortos naquele ataque, Noite da Infâmia. Teve uma no 7 de dezembro de 41, agora teve no 7 de outubro de 23. 1.200 mortos, 5.000 feridos, mortos com crueldade, degolando, abrindo ventres, botando o bebê em micro-ondas. Israel nunca mostrou isso em respeito às famílias das vítimas. Mas o pessoal do Hamas se comprazia, porque eles próprios filmaram seus crimes, se comprazia em rever esses atos. Trump saudou, né? Agradeceu aos mediadores Turquia, Catar e Egito, e parece que vai ao Egito agora no domingo, e o governo israelense está decidindo, submetendo ao voto, eu acho que é lá no parlamento, mas é preciso saber o quanto esse líder do Hamas manda, se é que ele manda alguma coisa, ou as ordens continuam a vir de Teherã, aquele radicalismo
muçulmano de extinguir Israel. Eu não creio que uma paz obtida em acordo com o Hamas vá dar certo. Se fosse volta à Organização da Libertação da Palestina, que deu o Prêmio Nobel da Paz para o Yasser Arafat, aí e a Palestina e a OLP tivesse força para manter a paz no território da Cisjordânia e no território da faixa de Gaza. Eu estou cético, né? Aliás, o ceticismo é uma virtude profissional do jornalista. Não pode acreditar em qualquer coisa assim a priori. Bom, e a outra notícia de hoje é que o ministro Luiz Carlos Barroso, aquele que identificou no Supremo não mais um departamento do judiciário técnico, mas um tribunal político, né? O que inverteu tudo, deturpou tudo, né? Não é isso que está na Constituição. Ele anunciou hoje que hoje era o último dia que ia participar de uma sessão plenária que estava saindo do Supremo. Que não sabe para onde vai, ele disse que ia para aquela meditação, eu não sei se é hindu ou é simplesmente indiana, né? Brahma, alguma coisa, Kumaris. E acho que mesmo antes dessa meditação ele já tomou a decisão. Aí já apareceram os candidatos, né? O Messias, Jorge Messias, a presidente do Superior Tribunal Militar, que já deu entrevistas prejulgando o Bolsonaro, o Dantas, do Supremo, do TCU, e o Rodrigo Pacheco. Aí eu fico pensando, Barroso fica. Pelo jeito não é 6 por meia dúzia. Pelo jeito a gente poderá ter saudade de Barroso, né? Tomara que não, tomara que seja só uma sensação. Bom, CPMI, daquele crime hediondo, gigantesco contra idosos da Previdência, tirando 6 bilhões de 2 milhões e 300 mil idosos, foi depor o presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, Sindinap. Força Sindical é do Paulinho da Força que botaram lá, que o Mota botou para ser relator da, não da anistia, mas da dosimetria. Bom, o nome dele é Milton Batista de Souza Filho. Ele ficou calado com um habeas corpus concedido pelo ministro Flávio Dino do Supremo, fez com que o presidente da comissão, o senador Carlos Viana, registrasse que os habeas corpus estão atrapalhando as investigações. Mas eu digo que os silêncios estão sendo eloquentes. Quem cala, consente. Ante perguntas de deputados, senadores, ficam calados. Tem um sujeito que ficou calado até quando a senadora Soraya perguntou para ele, né, onde foi feito o terno dele. Porque ele apareceu lá como se estivesse preparado por um desfile em passarela. E ele ficou silente o tempo todo. Mas depois a gente vê na rede social, aí dispara, né? Aí começam a contar as relações dele com o advogado Nelson Williams, por que ele recebeu 23 carros, a ascensão que ele teve saindo da Assembleia Legislativa, foi trabalhar no escritório de Nelson Williams para organizar e ficou rico, né? Mais camisote, né? Então, o fato é que o som da COAF é que está muito ruidoso, porque é muito dinheiro, são muitos milhões transferindo de um para o outro, tudo dinheiro dos velhinhos da Previdência. São milhões. A pessoa recebe milhões assim, de um mês para o outro. Agora vai ser
vão convocar de novo um sujeito chamado Eli Cohen, né? Aí eu lembro daquele outro que lá na Flórida passou a mão no dinheiro dos velhinhos, dos aposentados, foi condenado nos Estados Unidos a 800 e tantos anos. Lá é para valer, né? Aqui condenam o Sérgio Cabral a 425 anos, ele está lá na piscina recomendando peças de teatro. Mas esse da passarela, o Fernando dos Santos Andrade Cavalcante. Chegou calado, saiu calado, mas deixou muito dito pelo silêncio dele. A propósito, esse presidente desse sindicato aí, da força sindical, tem por vice-presidente o irmão do Lula, que é conhecido como Frei Chico. Então é isso, minha gente. De Brasília, Alexandre Garcia.